Olá, obrigado a todos. Meu nome é Thiago Goulart, sou CEO e fundador da Mento, uma startup de transformação digital. E sou professor da FATEC também, curso de Big Data no agronegócio. As apresentações, eu estou aqui com Alan Lincoln Rodrigues Siriani. Só Alan. Ou Alan, mais conhecido como Alan. Ele vai estar apresentando com a gente aqui o programa, ele pode se apresentar. Vamos lá, nós somos os hosts do podcast MentoCast. Nosso foco aqui é falar sobre gestão e assuntos aleatórios. Eu acho que é isso, e conforme o andar a gente vai se apresentando. É isso aí. Perfeito. Estamos com um convidado hoje. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Vitor. Achei que vocês iam me apresentar também. Mas eu sou o Vitor, trabalho com tecnologia, sou desenvolvedor em uma parte do meu tempo. Na outra parte eu sou professor, sou pai também de 2 meninas. E sou graduado em computação, tenho mestrado. Trabalho atualmente como desenvolvedor e professor. Resumindo, ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo e por isso que ele é o nosso convidado especial para falar de gestão de tempo. Isso aí. Então vamos lá. Posso chamar de professor Vitor? Só Vitor mesmo. Só Vitor mesmo? Vitor, então conta pra gente aí. Como que é a tua rotina? Cara, minha rotina é loucura total, assim. Não tem uma rotina específica, assim, porque cada dia é uma coisa nova. Então, um dia quebra o carro, outro dia quebra a moto, outro dia tem que pegar carona com a mãe, com a avó. É loucura, assim. Então, meu dia a dia é vir trabalhar na parte da manhã, né? Na manhã e à tarde, como desenvolvedor. E na parte da noite eu dou aula na faculdade, na Unimar, lá de Marília. E entre esses períodos tem minha família, tem a demanda pessoal em casa, então a rotina é totalmente bagunçada mesmo. Ah, então legal. Então acho que a discussão vai ser boa aqui. A gente vai conseguir se antenar aí. Tiago, para você, gestão de tempo, como que funciona? O que você tem? Cara, gestão de tempo, eu estava pensando, né, nesse programa. Eu lido com gestão, certo? A gente ajuda as empresas a fazerem a gestão. E o pessoal se preocupa com um monte de técnica e para gestão de tempo tem também. Mas é aquilo, se a gente não consegue gerenciar o nosso próprio tempo, como que eu vou conseguir gerenciar uma empresa? Então, para começar a falar de gestão, a primeira coisa que você tem que saber gerenciar é você mesmo e o teu tempo, né? Eu fiquei pensando, será que eu sou o melhor exemplo? Eu acho que não. Olha, eu acho que ninguém aqui hein? Mas vamos tentar aprender junto. Mas é aquilo, né? Faculdade, empresa, tá sempre abrindo nova empresa, um monte de coisa, igreja, família, né? Tudo isso. E os pratos estão aí, eles não caíram, então de todo errado também não está. Bem bacana. Nessa questão de gestão de tempo, a gente não pode falar de procrastinação, né? Porque eu acho que aqui ninguém procrastina, né? Nunca. Nunca, de jeito nenhum. Não. Vou dar um exemplo aqui. A gente estava preparado para gravar, mas a gente foi arrumar o som, arrumar a mesa. A gente está aqui há 1 hora preparando o cenário. Procrastinar, Vitor, te atrapalha no dia a dia? Se eu falar que não, eu estaria mentindo, porque eu sou, assim, muito procrastinador. Eu acabo deixando várias tarefas para a última hora e faço tudo correndo, assim, né? Mas, na verdade, é talvez um excesso de confiança, assim, de achar que eu consigo resolver tudo no último tempo. Isso pode ser, assim, até hoje eu nunca me atrapalhei muito com isso, mas isso aí. Acaba atrapalhando um pouco, sim. Legal. Tem um pesquisador inglês da década de 1950, ele publicou um paper na revista The Economist. Uhum. E era o cara chamava Parkinson. E ele concluiu que, desse paper, né, a conclusão dele era que o ser humano procrastina. Se a gente tiver uma tarefa que é para ser executada em 2 dias, a gente vai executar em 2 dias. Se a gente tiver uma tarefa que é para ser executada em 1 dia, a gente vai executar em 1 dia. Se a gente tiver 1 hora para fazer a tarefa, a gente vai fazer em 1 hora. E ele concluiu que a gente leva sempre o tempo ao máximo do prazo. Isso virou até o método de Parkinson, a metodologia Parkinson, foi conhecida sobre isso. E estou trazendo essa curiosidade para tentar entender o que a gente poderia fazer para mexer nisso. O que você acha, Thiago? Olha, para mim, procrastinação tem a ver com
é um instinto humano de busca de fugir da dor e buscar a recompensa imediata. Né? Porque você procrastina, você procrastina algo que você não está com vontade. Então você quer se dar uma recompensa imediata e a recompensa é fazer qualquer outra coisa menos aquilo que você precisa fazer. Né? Então eu entendo, né, que essa é uma questão que tem raízes um pouco profundas, né, e que tem a ver com essa natureza nossa, né? Então é algo para ser que você tem que lutar contra, né? Não é algo assim que é naturalmente, eu não sou procrastinador. Não, você toma vergonha na cara e faz, né? Mas muitas vezes você não quer fazer. Você tem né? Então é aquela luta, né? Como eu falo, é uma questão assim constante, né? Dia a dia. Não adianta assim, deixei de ser procrastinador. Não, você tem que se organizar, tem método para isso tudo, né? Mas é uma questão de auto-organização, né? De gestão pessoal. Mas é uma luta, né? Eu não vou falar que não seja. Legal. Deixa eu aproveitar o gancho. Vocês falando sobre método e tal, aí você falou do Parkinson. Eu lembrei um pouco da minha infância, né? Porque na minha infância, eu acho que talvez... nunca estudei isso, não é uma metodologia que eu conheço. Vou até chamar de metodologia Borba, porque era o que era o que eu fazia na minha infância e eu faço até hoje, né? Questão de procrastinação é muito questão de foco, é o que você falou. A gente foca naquilo que é mais prazeroso, aquilo que é mais gostoso de fazer. Só que nem tudo são flores, a gente tem obrigações e tudo mais. Então, durante a minha vida escolar, eu tinha as obrigações da escola que tinha que fazer, trabalho, atividade, tarefa e etc, né? Ler texto e tudo mais. Então, isso não era prazeroso pra mim, mas eu tinha que fazer. Então, o que eu fazia? Eu não gostava de fazer esse tipo de coisa em casa, como tarefa de casa. Então, para evitar fazer isso na minha casa e perder o meu tempo em casa, eu fazia o máximo que dava na escola. Então, era intervalo da escola, eu tava fazendo tarefa. Era intervalo de aula, eu tava fazendo a tarefa. Era trabalho de faculdade, por exemplo, eu saía do emprego, já ia direto pra faculdade para fazer os trabalhos da faculdade, porque final de semana, o meu tempo em casa era em casa, não era trabalho. Então, assim, todo o tempo que eu tinha com a minha família, meus amigos, era tempo de lazer, vamos supor. Então, então você tá escondendo ouro, você não é um procrastinador profissional. Mais ou menos, né? Na verdade, assim, eu busco deixar meu tempo livre para as coisas que eu mais gosto. Então, quando eu tenho alguma obrigação que eu preciso resolver o mais rápido possível, eu foco minha energia para resolver aquilo o mais rápido possível. Pô, isso é legal. Quando você falou, eu imaginei a questão de hábito, né? Então, se a gente cria um hábito bom, a gente consegue adquirir aquilo durante certo tempo e ter algum sucesso, né? E como que funciona essa questão de hábito? Porque você tem algum hábito bom que você quer compartilhar com a gente? Além desse, de já fazer a tarefa, tem mais alguma história dessa? Hábito bom. Nossa, eu acho que eu sou a pior pessoa para hábito possível, porque eu não consigo manter as minhas coisas, assim, meus hábitos por muito tempo. Então, às vezes, eu crio um hábito, por exemplo, de, sei lá, passear com um cachorro na rua. E eu não consigo manter isso por muito tempo. É talvez um problema mesmo, mas... Na minha infância, assim, durante meu crescimento, eu tinha vários hábitos que foram mudando com o tempo. Então, conforme vai chegando a vida adulta, eu acho que não tem como manter os mesmos hábitos, assim, é um pouco difícil. Por conta de outras atividades, né? E atualmente, eu com 2 filhas, 2 empregos e a minha rotina, meus hábitos eu perdi todos, assim. O único hábito que eu tenho é dormir, tomar banho e trabalhar. Não, mas você tem uma rotina, vai. Mas me explica aí, né? Porque talvez, quando a gente fala em hábito, a gente pensa, uma academia. Mas você tem um hábito, você tem uma rotina, né? A minha esposa ela é muito boa em rotina, ela gosta. E não que ela é natural, né? Ela se forçou, mas ela aprendeu tanto que hoje, né, ela é meu contraponto. Ela tem essa questão de rotina muito forte. Mas fala aí, qual que é a tua rotina? Você tem uma rotina, né? Você tem no dia a dia mesmo. Dia a dia? Bom, eu costumo, por exemplo, preparar minhas atividades do próximo dia. Isso talvez é um hábito legal. Então, porque, na verdade, assim, quando você pensa no próximo dia, você já ganha muito tempo, né? Sim. Então, no outro dia, você já começa as atividades focado. Então,
por exemplo, separar a roupa que vai usar no próximo dia, já preparar o material para sair de casa. Então eu tenho, esse hábito é um dos hábitos bons, assim, que eu tenho, porque isso ajuda a ganhar muito tempo no período da manhã. E eu começo minha rotina, geralmente no dia anterior, na noite, preparando o que eu vou fazer no próximo dia. E aí eu já acordo já com tudo meio pronto, às vezes como alguma coisa, às vezes não dá tempo de comer, porque eu preciso sair rápido. Enfim, e depois já começa a rotina de trabalho, depois aula, e a hora que eu volto pra casa, aí começa a rotina de novo. Certo. É isso. Tô vendo ali o livro O Poder do Hábito, né? Pois é. Você leu, Thiago? Eu não li até o final, comecei. A gente tá aqui no escritório do Thiago, né? Então, é legal. O legal desse livro do Poder do Hábito, ele é um dos... O que ele bate de regra nele é assim, se você repetir alguma coisa durante um certo tempo, isso vai virar um hábito, certo? Tem alguns cientistas, eu não sou especialista nisso, mas que fala que você repetir um item 21 vezes, você adquire aquele hábito. E aí a gente tem os hábitos bons, que é sempre a longo prazo, que vão vir os benefícios, e a gente tem os hábitos ruins, ou os hábitos de merda. Por exemplo, não sei se vocês perceberam, mas eu sou gordo, né? Quem tá ouvindo aí pelo Spotify ou pela Apple, né? A gente vai estar a gente vai estar em todas as plataformas. Eu tenho o mau hábito de comer errado. E toda vez que eu como errado, o que é comer errado? Pô, vou jantar hoje, eu vou comer um x-tudo. Tomar uma coca. Isso é um mau hábito. Ah, mas o que isso ajuda na sua organização? Pô, ajuda um monte, porque se eu como mal, eu vou dormir mal, eu vou acordar mal, e o resto da rotina vai acabar tudo o resto, né? E aí Vitor, eu queria discutir mais uma coisa com você, que é essa questão continuar nessa questão do hábito, né? Legal, e eu percebi que você tem vários contextos. Então, você tem a vida no trabalho de desenvolvedor de software, você tem a vida de professor na Unimar, né? A gente vai ganhar um patrocínio da Unimar, né? Merchan da Unimar. Na Unimar. E você tem a vida de pai. E tudo isso são contextos, são horários diferentes, são prioridades diferentes. Conta pra gente como é que você... Assim, você é um exemplo pra mim, né? Porque como que você consegue lidar com todos esses diferentes contextos e não surtar? Veja bem. Quem disse que você quem não surta? disse que eu não surto? Quem o primeiro disse que você não ponto, surta, né? Exatamente. Surto escondido, você não vê, né? Quando ele tá surtando, você não tá vendo. Exatamente. Acho que, assim, não tem como não surtar, assim. Querendo ou não, a pandemia que a gente passou e tudo mais, mudança de rotina totalmente, começar a trabalhar em casa, né? Em home office, preparar escritório, muda de escritório de lugar porque não deu certo naquele lugar, enfim. Eu tive muitas mudanças nesse período da pandemia na minha vida. E uma delas, acho que até é um tabu para muita gente, eu recentemente fui num psiquiatra, porque eu não estava me sentindo legal e ele acabou me passando um antidepressivo e tal. E eu comecei a tomar faz pouco tempo mesmo. Então, assim, é uma mudança bem recente, assim, na minha vida. Mas, assim, falando sobre os contextos, né? A minha filha, a mais velha, vai fazer 4 anos, ela tem 3 anos, e a menorzinha tem 1 ano, fez 1 ano agora. A Manuela e a Maria. A dona Manuela e a Maria Luísa. Então, com o nascimento delas, mudou totalmente a minha vida. Então, tem coisas que eu abro mão hoje, por exemplo, de olhar meus cavalos. Eu tenho alguns cavalos no sítio que eu tenho que cuidar e tudo mais. Então, às vezes eu abro mão disso, que é um lazer, pra ficar com as minhas filhas, porque também é um lazer pra mim ficar com as minhas filhas. Então, esse contexto família, pra mim, hoje é um dos contextos que mais pesa, assim. Então, o maior tempo que eu puder ficar com elas, com a minha esposa, com as minhas filhas, é o tempo que eu quero ficar. Então, é onde eu foco o meu esforço pra ficar. E a pandemia ajudou bastante com relação a isso, porque a gente acabou tendo que trabalhar em casa, então eu fiquei mais perto da minha família, mais perto das minhas filhas. Então eu tinha, por exemplo, dia que eu saía de casa de manhã, trabalhava em Pompeia, eu moro em Marília, né? Trabalho em Pompeia. Saía de casa de manhã, sei lá, 6h30, 6 horas da manhã, ia trabalhar, voltava 6 da tarde, ia direto pra faculdade pra dar aula. Então eu ia chegar em casa 11 horas da noite. Então eu saía de casa 6 horas, minhas filhas dormindo, minha esposa dormindo, voltava 11 horas da noite, todo mundo dormindo também.
Então, assim, é torturante isso, porque já aconteceu de eu ficar 2, 3 dias sem conseguir conversar com a minha família por conta dessa rotina. E o home office ajudou bastante com relação a isso, porque eu consigo ter esses momentos, eu consigo almoçar com a minha família, a minha esposa precisa de uma ajuda, por exemplo, com a bebezinha, eu consigo ajudar ela. Então, eu consigo quebrar um pouco a minha rotina, as minhas pausas que eu faria, por exemplo, para tomar um café ou para desfocar mesmo, porque a gente não consegue trabalhar, por exemplo, 4 horas seguidas focado, assim. Uhum. Então, a gente faz algumas pausas, né? Porque isso torna o trabalho mais produtivo. Então, nessas pequenas pausas, eu consigo estar junto com a minha família. E isso contribui muito para esse contexto familiar. Contexto de desenvolvedor, que é talvez a minha maior parte do tempo. Onde né? você precisa do foco. Onde eu preciso do foco. É aí que mora o problema, é aí que mora o perigo. Porque, assim, por conta do home office, eu tive que mudar muitas coisas em casa. Então, eu mudei de escritório na minha casa 1, 2, 3, 4 vezes. Eu mudei 3 vezes de casa. Então, eu morava num apartamento. Aí, com a pandemia, eu vi que não ia dar certo ficar no apartamento. Eu fui pra chácara, que é a casa da minha mãe. E fiquei lá uns 6 meses. Vendi o apartamento, encontrei uma casa pra comprar, mudei pra outra casa. Então, eu mudei de casa 3 vezes durante a pandemia. E dentro da minha casa, atual que eu tô agora, eu mudei 3 vezes de escritório. Eu mudei meu escritório de lugar 3 vezes porque não estava funcionando. Não conseguia ficar focado mais tempo. Então, atualmente, o setup que eu construí foi o que eu consegui ficar mais focado e mais confortável. Então, me ajudou bastante na minha atividade principal como desenvolvedor. Ainda assim, eu acabo desfocando um bom tempo, ajudando muitas vezes a minha esposa, acabo saindo às vezes um pouco mais cedo para o almoço, para ajudar ela, porque ela precisa levar minhas filhas para a escola, então eu acabo dando uma mão para ela nesse quesito. E na parte da tarde é o período que eu consigo ficar mais focado. A parte da manhã sempre é meio conturbada, porque eu ajudo ela, e na parte da tarde sai todo mundo de casa, eu fico sozinho, e aí eu consigo focar mais, consigo render mais. E no contexto acadêmico, né, no período que eu sou professor, às vezes falta um pouco de tempo para preparar melhor meu material. Porque como professor a gente tem que preparar o material bem antes, né, da aula. Eu não sabia que era assim. Eu achava não sabia que era assim, não? Tinha as coisas por revelação, né? Eu sou professor, o Thiago é professor. O professor revela, né? O professor tem a bola de cristal. Não, comigo funciona assim, ó. Eu durmo à noite, eu tomo uma pílula lá de sabedoria, eu durmo à noite, no outro dia veio tudo por revelação. Já sabe tudo. Já sei tudo que tem que acontecer na aula. Os alunos pensam assim mesmo. Os alunos... Ô, professor, você já viu não sei o que? Ih, cara, não vi não. Mas eu vou ver, depois eu te falo. É assim, não tem como, porque a gente tem que se preparar para a aula. Então, na hora de preparar o material, eu sinto que falta um pouco esse tempo, por conta da rotina. Mas eu acabo preparando, às vezes, uma semana antes, ou à noite, ou às vezes na própria aula. Então, eu passo uma atividade para os alunos estão lá fazendo atividade, eu estou preparando a aula da semana seguinte. Então, eu vou me organizando nessas brechas de tempo que eu encontro, às vezes na própria atividade, que era o que eu fazia na minha infância. Lembra que eu falei que... O método Borba. Método Borba. Você achou o intervalo... Vai ser um curso, o método Borba. O método Borba, logo vai ter o e-book, depois o curso, o método Borba, injeção de tempo. Achou um intervalinho, já prepara a próxima coisa para trabalhar. Vamos ser professor, desenvolvedor, dono de cavalos e pai de esposo e pai de 2 filhas, né? É isso aí. E tem 2 cachorras em casa, Pipoca e Ratinha também. Pipoca e Ratinha. Mas elas são as que menos dão trabalho. Elas são mais de boa. Mas eu gostei desse contexto, porque ficou bem claro essa questão de prioridade, né? E você deixou um contexto bacana, que eu acredito muito, pessoalmente, que tempo é questão de... o tempo, a disponibilidade de tempo é sempre questão de prioridade, né? A gente vai priorizando as coisas e você prioriza aquilo que você realmente acredita. E quem é bom procrastinador, o que não interessa vai jogando para frente de acordo com o prazo, né? Mas aí, o Thiago,
Conta pra gente, Bruno, você também vive na mesma situação, né? Vou entrevistar o Thiago. Imagina, os computadores vão ser entrevistados. Você vive nessa questão também de empreendedor, curso e tudo mais. Conta um pouco, como é que você faz para priorizar as coisas? Assim, acho que uma dificuldade quando você empreende é que não é uma dificuldade, né? É uma vantagem. Acho que o cara que resolve, pelo menos para mim, ser empreendedor, é uma busca por liberdade, né? E liberdade, inclusive, em relação ao tempo. É óbvio que eu não era tolo, eu era só um pouco tolo, mas não tão tolo o suficiente a achar que eu ia ter o tempo do mundo para fazer o que eu quero. Mas você tem flexibilidade de fazer. Eu adotei uma rotina. Hoje eu treino pouco antes do almoço. Então eu não conseguia ter uma rotina de treino. Eu descobri esse horário. De manhã, às vezes eu fico até tarde, eu rendo muito à noite. Então, ontem à noite, estava de madrugada fazendo 1 milhão de testes de filtros de áudio para esse podcast. Né? E aí, então, é um horário bom de treinar. Mas você acaba não tendo esse horário muito fixo e acaba não tendo muito uma rotina. Né? Embora a gente tenha, que a gente usa método ágil, tem as dailies, tem as plannings, mas a gente tem muita flexibilidade de horário. Então, quando você é empregado, CLT, lá você tem horário lá de entrar, de sair, e se você não se organiza, alguém organiza por você. Quando você é empreendedor, não. Você não tem isso. Ninguém vai te falar quando você tem que ir. Claro, eu dou aula, os horários de aula, tudo bem, mas mesmo ser professor já é mais, porque só está na tua agenda o horário de aula. O horário de planejamento é teu, né? Então você tem que fazer essa gerência. Então essa foi uma das... é algo que a gente aprende, né, a fazer. E é aquilo, você aprende fazendo. Você aprende fazendo. Mas uma coisa, e até eu não tenho base científica para isso, né? Mas aí, esse é um assunto bom para chamar psicólogos aí, né? Para a gente ver que a gente faz um segundo podcast sobre esse tema com alguém com conhecimento. Chamar um psicólogo para avaliar o método Borba? Avaliar o método Borba. Já diagnostica a gente aqui, já ajuda a gente. Pô, vai internar todo mundo. Mas é uma questão, você falou de prioridade, né? Para mim, prioridade tem a ver com propósito. É claro que por mais que você tenha propósito nas coisas, tem atividades que são muito chatas, que você não quer fazer. Né? Então você acaba... Mas aquelas são as pequenas procrastinações. Né? É uma tarefa que eu... não vou fazer agora, vou fazer depois, tal. São pequenas coisas. Mas tem as grandes procrastinações da vida, né? Coisas que você deixa de fazer por algumas questões. Mas eu acho que tem muita vez de propósito, né? Então, cara, se você não tem um propósito muito firme, você acordar de manhã e fazer 1 milhão de coisas, pra quê, né? Então tem que ter algo a mais, né? Tem que ter algo interno, né? Que te move a fazer isso. Eu acho que tem muita gente que... Eu tenho um pouco de dificuldade com as pessoas que é tudo... o cara tem um método, esse método funciona. Cara, o método ele ajuda. Mas se você não tem propósito, se você não tem um propósito para acordar de manhã e fazer as coisas, não tem método de gestão de tempo que sirva, né? Então eu acho que uma questão forte você tem que ter um propósito, tem que ter uma meta, propósito pra você tempo com a família, tempo com quem você ama, né? Então você tem que ter algo que te leve a fazer essas coisas, né? Porque senão... Legal. Só uma máquina, não é só uma questão de eficiência, eu acho. É verdade. Que gestão de tempo não é só uma questão de eficiência. Tem a ver com propósito, né? Pra você fazer aquilo. Por que você faz isso? Porque é importante, pô. Né? É importante. Isso dá importante. É importante. Interessante. Tem um livro bacana que chama O Milagre da Manhã. Acho que é esse o nome, né? Bom, a gente já percebeu que o Alan é o cara dos livros. Né? Eu tenho que citar. É o cara dos aqui, livros, ele já leu todos os livros. Os links vão estar vai estar na descrição. Do Torrent, pra vocês baixarem, não é brincadeira. Não pode. Não pode, né? Torrent não pode. Mas vocês digitam lá Torrent, PDF, o nome do livro que aparece. Mas vamos lá, é o seguinte, esse livro do Milagre da Manhã, ele fala do prazer de você acordar cedo, né? E alguns anos atrás eu adotei isso, de acordar às 5 horas da manhã, certo? Só que não adianta nada você acordar às 5 horas da manhã que você não vai ter sucesso. Você tem que acordar às 5 horas da manhã e fazer alguma coisa útil. Não acordar às 5 horas da manhã e ir jogar videogame, a não ser que seja útil para você. Se falar isso para um gamer... Então, né, nessa questão de gestão de tempo, né, como eu sou um procrastinador profissional, mestrado e doutorado em procrastinação, e pós-doc e todo o resto, o que eu costumo fazer? Eu costumo deixar as tarefas que eu não gosto, como o Thiago falou, para o final. Imposto de renda, abril, dia 7 de março, certo?
Vai até quando? Até o final do mês de março. Então, dia 31, eu vou sair feito louco, acordar de madrugada, sair procurando tudo quanto é informe de rendimento para começar a preencher. Mas acontece. Mas falando uma coisa, né? Eu percebi que para mim funcionou muito bem quando eu acordava de manhã e já vou fazer alguma coisa, já vou para o escritório, sento no computador, vou programar, vou fazer alguma coisa. E que seja alguma tarefa que eu teria que fazer durante o dia, eu adianto isso. Isso para mim era sempre uma vitória. Quando eu tenho essas vitórias, o meu dia é muito melhor. E não vou falar de livro agora, mas também está em algum desses livros aí, que é aquele cara que acorda de manhã e arruma a cama, que é a primeira vitória do dia, né? E quando você está planejando uma gestão de tempo, é legal que você tenha tarefas curtas, primeiras vitórias. E Vitor, o que você pensa disso? Eu acho que perfeito, né? Acho que como programador, a gente dividiria isso daí numa metodologia de pequenas conquistas, né? Então, tem métodos de programação que utiliza isso. Por exemplo, recursividade, né? Você quebrar uma tarefa grande em pequenas tarefas e dividir realmente essas metas, né? Eu nunca consegui fazer isso, assim, na minha vida pessoal, assim, nem de trabalho. De trabalho é mais fácil para fazer. Algumas vezes eu já consegui fazer, mas realmente é difícil. Quem tem esse hábito, eu acho que rende bastante mesmo o dia, até porque você fica motivado por mais tempo, né? Conseguindo essas pequenas vitórias, né? Muito bom. E você falou de novo de hábito, eu vou voltar, né, nessa questão dos hábitos ruins, né? Quando a gente tem um hábito ruim, normalmente o Thiago falou isso, acabou de falar isso, da questão de dor e prazer, né? Quando a gente tem um hábito ruim, normalmente a recompensa é imediata, né? Você comeu um hambúrguer, uau! Você assistiu um filme, uau! Perdeu alguma coisa, beleza. Agora você precisa gastar um tempo ali de um bom hábito, né? Treinar todo dia antes do almoço, que é o que o Thiago faz, né? É fácil esse hábito, Thiago? O que você acha da recompensa imediata versus a recompensa a longo prazo? Eu acho que essa é a luta, né? Essa é a luta. Mas assim, gente, é o que separa a gente dos outros animais, né? Porque é ter essa consciência, né? Você, poxa, né? Você falou que tem 2 cachorrinhas, eu também, né? O cachorro, ele não pensa a longo prazo, ele pensa sempre no aqui e agora. Acho que a gente foi feito, né? Uma capacidade de poder pensar adiante, né? Aí, sei lá, os biólogos talvez falam que tem outro animal que tem essa capacidade, eu não sei. Golfinhos. Acredito que né? golfinhos vão salvar o mundo. Eu não faço ideia, mas eu acho que é uma questão... Mas assim, de um lado, essa é uma natureza animal, uma natureza assim, carnal mesmo, que está intrínseca nossa de buscar recompensa e fugir do prazer. Né? Aliás, ao contrário, buscar o prazer e fugir da dor. Né? E pensar no curto prazo. Então, por isso que requer uma força de vontade, né? Requer um propósito. Tem um propósito maior, né? Mas mesmo assim, querer, às vezes, né? Uma coisa é conhecer, né? Eu acabei de ver uma frase do Matrix, né? Uma coisa é conhecer o caminho, outra coisa é percorrê-lo. Muito bom. Legal. Muito bom. Acho que todo mundo sabe correr, mas ninguém se aventura numa maratona, né? Assim, são poucos que se aventuram, né? Legal. Dessa conversa, a gente já pegou um insight ali, que é a primeira dica de ouro, que é: tem alguma coisa, aproveite o tempo e já resolva a atividade. Método Borba. Perfeito. Agora vamos tentar ver se a gente cria as outras regras aqui. O objetivo aqui é a gente sair com... eu já dando tarefa. O objetivo é a gente sair com 3 regras. Então a gente já tem a primeira regra. Método Borba. Se tem um problema, resolva na hora. Aproveite o tempo mínimo. Você falou em regra, já ficou um negócio menos prazeroso, né? Já ficou chato. Já ficou chato. Desculpa, gente. Eu retiro o que eu falei. Quem tá lendo livro aí e tal, de regra. Eu admiro, né? Eu não consigo, cara. Acordar 5 da manhã. E é engraçado, né? Você falou de hábito merda, né? Acho que, na verdade, a gente tá vivendo um século de hábito merda, né? Porque novamente, eu vou falar da infância, né? Acho que na infância de vocês também. A gente não tinha Netflix, YouTube, internet em qualquer lugar, no bolso. Você não tinha, assim. Então, eu acho que esses hábitos merdas a gente desenvolve muito mais fácil
hoje do que era no passado, né? Então, Isso daqui é um hábito... isso é um hábito merda. Cara, Celular todo mundo tem, aqui a gente tá com 3 em cima da mesa e é, assim, talvez o pior hábito, né? De ficar o tempo inteiro. É igual assim, tem gente que... Uma coisa é você ver um filme na Netflix, né? Ou na HBO Plus, ou em qualquer... Vamos falar os nomes e quem sabe alguém patrocina, né? Mas outra coisa é você ficar só zapeando. Antes de você entrar... Agora isso acontece aqui. Você entra numa rede social e você fica lá, né? Fica assim... Mas quando você vê, você gastou meia hora, 1 hora. Porque ainda quando você tá vendo um filme, você tem uma recompensa. Agora, se você ficou 1 hora olhando o celular, jogando pra cima, você não ganhou nada, cara. Aí no filme tem uma recompensa, tipo, pô, vi um filme, é legal, aprendi alguma coisa, me diverti. Aqui não, às vezes você só encheu sua cabeça de cultura inútil, né? Nem descansou, nem curtiu. Muito legal. É exatamente isso, né? Hoje, essas redes sociais, a principal moeda que a gente dá para eles é o nosso tempo, né? E a gente está falando aqui de gestão de tempo. Tá dando de graça. Tá dando de graça o tempo para eles. É Poxa precioso, vida. né? Então, muito interessante isso, né? Poxa. E essa questão de gastar o tempo com hábitos merdas vale para tudo, né? Vale desde do celular, não dar atenção onde precisa, né? O Vitor, você falou um negócio bacana que eu achei legal, que foi a questão do contexto, né? Falou, eu vou dar prioridade para minha família, né? Aí depois você falou, não, aí depois eu tenho a prioridade do contexto do trabalho, depois no contexto do outro trabalho. E aí depois o trabalho mais noturno ainda, que é aquele que você faz no intervalo. Né? O Julius, o trabalho mais noturno ainda. Legal. O Thiago, nessa questão de contexto, também, né? Então você falou o contexto da gestão, como empreendedor. O empreendedor ele tem o tempo dele, ele tem que multiplicar, tem que fazer as entregas e não vai ter ninguém cobrando. Se ele não entregar, ele não recebe. Então é praticamente nesse nível, né? E o lado do CLT, se você não fizer, alguém vai gerenciar esse tempo para você. Aí eu queria discutir com vocês o seguinte: em que momento que a gente perde essa liberdade de gerenciar o nosso tempo e passa para outra pessoa gerenciar o nosso tempo? É uma conversa meio pesada, mas eu acho que é interessante e vai ajudar muita gente aí que está assistindo. Como que a gente consegue passar desse ponto, né, de ganhar essa autonomia, em vez de ter uma empresa, uma esposa, alguém que vai gerenciar o teu tempo, mas você mesmo tomar o controle disso? O que vocês acham? Difícil essa. Essa foi difícil, hein? Essa foi difícil. A gente tem que desmistificar algumas coisas aqui, como empreendedor e tal. Porque parece hoje assim, não, todo mundo tem que ser empreendedor e ser empreendedor é abrir empresa. E, cara, eu fui abrir empresa com 38 anos, né? Tô com 43. Então já não é tão recente. Não tem problema, cara. Você pode ser CLT a vida inteira, não quer dizer que você é escravo ou não. Né? Eu, como empreendedor, se eu postergar, o cliente vai me ligar, né? O meu funcionário, meu time, porque se eu não entregar também, né, meu time vai sofrer, meus clientes, meus fornecedores, o banco, alguém vai atrás de mim. Então, né, eu acho que é uma questão. Quando eu falei a questão, quando você tem um emprego de horário fixo, você tem um certo horário onde você se adequa. Quando você não tem, você tem que fazer. Mas eu conheço muito empreendedor que ele é escravo do seu tempo, ele não tem tempo para nada. Aí é uma questão que depois a gente, com tratamento aí, te ajuda. Mas é uma questão assim, o cara não conseguir delegar. Então, ele é dono da sua empresa e ele é escravo, ele é um funcionário da sua própria empresa. E ele, mesmo sendo dono, mesmo sendo empreendedor, ele é escravo do seu tempo. Então, o fato de você ser livre ou não tem a ver se você tem um emprego ou tem uma empresa. Tem a ver com como que você se gerencia, né? Você pode ser um funcionário, ter horário para entrar e para sair, mas você ser senhor do seu tempo, né? Você ter você conseguir essa liberdade. Poxa, vou fazer uma camiseta, ser senhor do seu tempo. Ficou bom isso, hein? Ficou bom isso. Dá pra criar uma marca já com isso. Os cortes vão ficar bons. Os cortes vão ficar bons. Senhor do seu tempo. Rapaz, eu acho que o senhor do meu tempo é a minha esposa atualmente. Não, tá complicado mesmo, porque eu acabo muitas tarefas de rotina, assim, eu acabo delegando pra ela, porque
com muitas atividades, o nosso cérebro não consegue se lembrar de tudo, né? Então, eu acabo delegando algumas coisas pra ela me lembrar. Então, eu falo, pô, me ajuda a lembrar de tal coisa. Aí ela me ajuda. Então, algumas coisas de agenda, assim, eu acabo delegando pra ela, né? É quase minha secretária, assim, Entendi. né? Pra me ajudar a gerenciar um pouco esse tempo. Que é escasso, né, na minha rotina. Legal. Mas lembrar é uma coisa, né? Outra coisa é você se organizar. Assim, tem o Google, tem um monte de coisa que ajuda, né? Acho que é uma questão um pouco mais... Tem aquelas assistentes, né, hoje. A Siri, a Alexa. Vai funcionar. A Siri tá ouvindo ajuda um pouco, sim. Pô, legal. Então acho que vale outro item aí pra gente colocar no nosso carrinho de super dicas. Não regras. Dicas. Que é anotar e criar listas pra organizar melhor teu tempo, né? Ou delegar pra esposa. Não, brincadeira. Mas eu entendi. Quando o Vitor falou de agenda, calendário, eu acho que é um jeito da gente gerenciar o nosso tempo. Se é o nosso bem precioso aí, que o Zuckerberg tá atrás, o Bezos, o Bill todo Gates, mundo, né? Todo mundo atrás. E a gente precisa realmente ter um calendário porque o tempo é limitante. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Importa o que você faça com ela. Eu não lembro agora de quem que é a frase, mas tempo é dinheiro, né? Então tá todo mundo atrás disso, né? Cara, eu não sei. Tempo é dinheiro, mas tempo é um pouco mais que isso, né? Tempo é vida, né? Tempo é vida. Tempo é que nem home office. Home office é vida e tempo é vida. A gente tem uma quantidade ilimitada de tempo que a gente não sabe qual é. Pois é. Exatamente. E se você não usar o teu tempo, não coordenar, não gerenciar, alguém vai fazer isso por você. Alguém vai fazer isso por você. Isso, pra mim, acho que foi o aprendizado dessa conversa nossa. Que se você não gerenciar o teu tempo, alguém vai fazer isso. E tomara que seja a esposa, né? Não... Até aí tá tudo bem. Pode ser o chefe, pode ser o banco, pode ser o cliente, pode ser qualquer outra pessoa, né? Hoje, assim, a principal... O que me levou a colocar a minha família em primeiro lugar hoje em dia é porque a minha filha mais velha ela é autista. Então, é um tema, assim, daria outro podcast só falando sobre isso. Mas, para ela, no desenvolvimento, o tempo é extremamente precioso, porque cada minuto que ela tem de terapia, por exemplo, é um minuto a menos de terapia que ela vai ter que fazer na vida adulta dela. Então... por isso que eu tento despender o máximo de tempo meu nessa etapa de crescimento dela, para que no futuro ela tenha uma maior independência, né? Então, hoje a minha prioridade são elas, né? São as minhas filhas, em especial a Manuela, que é autista. A Maria, a gente não tem como saber ainda se é ou não, né? Porque é hereditário, né? É genético, então a gente não tem como saber ainda. Mas, vamos... orar aí para que tudo dê certo, né? Perfeito. Muito bom, muito bom. Então vamos continuar gerenciando o nosso tempo aqui, né, nesse podcast. De tempo, tô olhando aqui, né? Quanto tempo já estamos, né? Mas vamos lá, ó. Então pra gente já ir pro finalmente, começar a fechar com o Vitor, né? Mas vamos lá. Thiago, para você, para gerenciar o tempo, se você pudesse resumir aí em um curto parágrafo, qual seria o caminho para uma pessoa gerenciar o tempo? Ou para melhorar a gestão do tempo dela? Para ser o senhor do seu tempo. Eu acho que a primeira coisa é ter um propósito. Se você não tem um propósito para acordar cedo, para que você vai gerenciar o tempo para quê? Você não tem motivo para gerenciar seu tempo. Então você tem que saber, você tem que ter um propósito muito claro. Por que você acorda, é profundo, né? Por que você acorda todo dia e faz o que faz? Né? Então isso ajuda muito, né? Um propósito de longo prazo, uma meta, um objetivo. Porque senão você vai só, né, levando um monte de atividade. Uma outra coisa. Outra, se você gosta de liberdade como eu gosto, né, para que ninguém mande em você, então você tem que se organizar. Né? Então, às vezes, se você não quer ninguém te cobrando, então faça antes que te cobrem. Né? Então, não postergue para você não ter que você poder usufruir dessa liberdade e ser senhor do seu tempo. E, claro, tem um monte de métodos, se organizar, ter lista, né? Requer um esforço. Acho que não adianta achar... E aquilo, se pra você funciona acordar às 5 da manhã, cara, acorda às 5 da manhã. Mas é buscar alguma coisa que funcione pra você. Né? Busca uma rotina que funcione. Né? Anote, lista, porque tem alguma coisa que te ajude, né? nesse período. Eu acho que é isso daqui pra
de resumo para mim. Muito bom, vou falar o meu e depois a gente encerra com o nosso ilustríssimo convidado, não vai fundador sobrar do nada pra eu falar. Método Borba. Eu acredito, eu gostei muito acho que eu nunca tinha pensado assim, né, dessa questão de gestão do tempo, né? Na verdade, a gente tem uma carteira ali com 24 horas, né, e você tem que gastar isso de acordo com o que você precisa naquele dia. E um insight interessante que eu tive agora, que esse tempo não volta. Se você gastar mal o seu tempo hoje, você gastou o seu tempo mal e aquilo não vai voltar. Se eu comer aquele cheeseburger e não fazer a caminhada, eu perdi esse tempo. Ganhei o cheeseburger e ganhei os quilos, mas não vou perder. E quando a gente olha nesse mundo tecnológico de gestão, tá todo mundo correndo atrás desses minutos do foco, de atenção. E o que a gente tem que fazer um pouco é desligar um pouquinho do dia a dia e pensar em como que eu vou ser mais produtivo e não procrastinar, seguindo o método Borba. É legal, acho que tudo que vocês falaram assim é um pouco do que eu iria falar também sobre propósito. Eu acho que sem propósito a gente realmente não vai para lugar nenhum, né? A gente fica igual tartaruga com as patinhas para cima, perdido, não consegue ir para lugar nenhum. Então a gente tem realmente que ter um propósito na vida. Pode ser propósitos a curto prazo, pode ser propósito a longo prazo, e cada metodologia funciona melhor para uma pessoa. É o que o Thiago falou. Eu acho que vale para todo mundo. Cada um tem que encontrar o seu melhor jeito, o seu melhor rendimento. Então, é quase igual o Naruto, né? Tem que achar o seu jeito ninja de ser, né? Boa também. Então, assim, não tem um jeito certo, né? Não tem um jeito certo de gerenciar o tempo. Cada um tem o seu jeito, cada um vai levando a vida do jeito que consegue. Então, eu acho que eu concluo dessa forma. Cada um tem que levar o seu jeito ninja de ser. Legal. E Vitor, como que a gente fala com você nas redes sociais? Conta pra gente aí. Bom, eu tô no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Vocês vão me achar como Victor Borba. No Instagram tá como Borba Victor, tá invertido. Mas vocês vão me encontrar aqui em Marília. Marília como Victor Borba. Só procurar o Borba. Quem vier pra Marília pode procurar o Borba que ele paga uma pizza, hein? Eu sou Alan Siriani, tô na rede social como no Instagram, @AlanSiriani. E o Mentocast, você pode procurar no YouTube com o nome de Mentocast, Mento com 2 T's. Thiago? Eu também tô no Thiago Goulart Oficial no Instagram, LinkedIn, tá com o Thiago Goulart. E, né, a Mento, você já falou, Mentocast. E também tem o da Mento, Mentotech no Insta e Mento no LinkedIn. Perfeito. Todo mundo tem, quando o cara fala que tem LinkedIn é porque já é o nível profissional aqui. Mas pessoal, vamos lá, muito obrigado. A gente vai estar online a gente vai estar com esse podcast em todas as plataformas. Essa é só a primeira conversa, a gente espera ficar melhor com o tempo. E é isso. Isso aí, até a próxima, gente. Até a próxima. Obrigado pela audiência aí, por ouvir a gente. Toda sexta-feira estaremos online com um novo episódio. É isso aí, valeu, gente. Valeu, até mais.